programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. O mundo da ginástica olímpica de elite é bem rigoroso. Muito treinamento, os atletas acabam chegando à exaustão física e mental muitas vezes. Nesse contexto, as jovens ginastas do time americano tinham uma pessoa em quem podiam confiar, o médico da equipe. Ele deixava as meninas confortáveis, era simpático e dava até presentes. Mas o que ninguém sabia era que dentro do seu consultório, o comportamento era bem diferente. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a perturbadora história dos abusos de Larry Nassar. Larry Nassar nasceu em 16 de agosto de 63 em Farmington Hills, no Michigan. Ele é de uma família com ascendência libanesa-americana e tinha um irmão mais velho que era treinador esportivo na escola lá da cidade. Foi esse irmão que acabou jogando aí pro Harry esse gosto pelo esporte e por estudos sobre o corpo humano. E com 15 anos, o Larry se tornou treinador esportivo do time de ginástica feminino lá na escola, por recomendação do irmão. Pelo que a gente entendeu aqui pela pesquisa, o colégio tinha um programa que permitia estudantes serem tipo técnicos assistentes, assim, dos treinadores adultos, né? Então tinha também uma pessoa adulta lá, mas o Larry foi um desses jovens. Ele se formou no colégio aos 18 anos e entrou na Universidade do Michigan, onde ele estudou cinesiologia, que é o estudo do movimento humano, como ele funciona na saúde, na atividade física, como lidar com lesões. É uma área que perpassa aí anatomia, biomecânica, fisiologia, até um pouco de psicologia, assim, de acordo com as nossas pesquisas também. Caso você trabalhe com isso, comente aí pra gente no nosso site ou no nosso Instagram, que é ModusPod. Enquanto estudava, o Larry também trabalhou nas equipes de futebol e de atletismo da universidade. E aos 22 anos ele conquistou seu diploma e se tornou profissional da área. Isso aconteceu em 85. Logo no ano seguinte, ele já começou a trabalhar como um dos treinadores do time nacional de ginástica lá dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, ele estudou medicina osteopática na Universidade de Michigan. A osteopatia, ela consiste em usar técnicas manuais para lidar com o corpo humano. Fazer alongamento, prevenir e tratar lesões, enfim. Tudo isso sem uso dos remédios. Na faculdade de medicina, o Larry era considerado um aluno destaque. Ele era monitor, fazia voluntariado, ele era super elogiado por professores e por colegas. E ele fez residência no Hospital St. Lawrence e conseguiu uma bolsa para estudar medicina esportiva. O Larry seguiu as duas carreiras. De um lado, foi se tornando médico pela Universidade do Michigan, trabalhava e atendia lá, e esse era o seu ganha-pão. Mas, por outro lado, ele era médico voluntário do time feminino de ginástica dos Estados Unidos. E foi uma função que jogou ele para o estrelato, porque ele lidava com as jovens que competiam nas Olimpíadas. Então, ele lidava diretamente com a Federação de Ginástica dos Estados Unidos. Então, o cara se tornou referência, ele cuidava das atletas olímpicas, todo mundo da medicina esportiva prestava atenção nele, no que ele dizia, no que ele fazia. Ele tinha um site chamado Gymnastics Doctor e ele gravava vídeos mostrando seus conhecimentos, tratando lesões, enfim. Ele também abriu uma fundação para cuidar de crianças dentro do espectro autista e ele tinha uma família que também era considerada legal, adorável, assim. Ele era casado, teve 3 filhos e o resumo é esse, ele era super renomado e querido por todo mundo. E na mesma época que o Larry estava tratando de ginastas olímpicas, outras 2 figuras chamavam atenção fora da quadra. O casal Bela e Marta Karolyi. O Bela é homem, ele nasceu na Hungria e lá é comum meninos terem esse nome, né, o Bela. E ele e a Marta são romenos com origem húngara e eram treinadores de ginastas olímpicos. A história deles começou lá na Romênia, no início dos anos 60. Eles se conheceram quando o Bela era o jovem treinador do time lá de ginástica e a Marta era competidora. Eles se casaram no início dos anos 60 e eles viraram uma dupla de treinadores. E eles eram chamados de Os Karolyi, né? Então eles eram considerados lendas mundiais da ginástica. E ainda nos anos 60 eles ajudaram a tornar a Romênia um dos principais países no esporte. Então eles eram extremamente rigorosos e desenvolveram um sistema que levava as ginastas ao limite, assim.
A dupla estabeleceu uma escola na cidade de Onesti, lá na Romênia, e eles selecionavam as meninas já no jardim de infância, com mais ou menos uns 6 anos, e elas eram super treinadas desde a cidade. Uma das primeiras alunas deles foi a Nadia Comaneci, uma figura histórica da ginástica mundial. Ela foi treinada pelos dois desde os 6 anos. Nas Olimpíadas de Verão de 76, ela tinha 14 anos e ela se tornou a primeira ginasta da história a receber uma pontuação de 10, gente. Nota 10 real oficial. Ela pontuou a nota 10 7 vezes nessa edição das Olimpíadas, ganhando 3 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Ela se tornou a ginasta mais jovem a vencer a medalha de ouro geral ali das Olimpíadas, um recorde que provavelmente não vai mais ser quebrado, porque depois de um tempo estabeleceu a regra que as ginastas têm que ter pelo menos 16 anos para entrar nas Olimpíadas, e na época ela tinha 14, então provavelmente ninguém mais vai quebrar esse recorde. Enfim, e graças a Nadia e aos Karolyi, a Romênia se tornou referência mundial do esporte. Uma das fontes desse episódio é o documentário Atleta A, que é original Netflix. A gente recomenda muito para quem quer saber um pouco mais sobre ginástica também. Enfim, lá no doc mesmo eles contam que graças aos Karolyi e à Nadia, virou uma tendência mundial que as ginastas fossem cada vez menores fisicamente. Criou essa ideia de que quanto menor o corpo, mais fluido ele é, mais capaz de executar os passos com leveza e tal. E aí começaram várias questões problemáticas. Transtornos alimentares se tornaram cada vez mais comuns. Ginastas começaram a tomar, medicamento para atrasar a menstruação, hormônios do crescimento, sabe? Aquela coisa toda. E uma das pessoas que aparece no documentário é a Jennifer Sey, que é uma ex-ginasta que fez parte da equipe nacional ali de ginasta dos Estados Unidos. E ela também é uma das produtoras do documentário. E ela conta que ela começou ali nos anos 70 e que a metodologia padrão era a crueldade. Era permitido, era até esperado que os treinadores fossem cruéis com os atletas para extrair tudo deles. E ela explica que os Karolyi ajudaram a validar essa abordagem no mundo todo. E que se eles conseguiam treinar meninas, para ganhar medalhas olímpicas, então eles meio que tinham um passe livre para tudo. E realmente no documentário, pessoas que trabalhavam na equipe deles disseram que o Bela sempre xingava as meninas, reclamava dos corpos delas, batia nelas. E, gente, eu fiz balé por muitos anos e realmente... E assim, eu fiz balé lá em Cuiabá, sabe? Numa escola, sabe? Eu não sou atleta, mas era uma cultura muito forte da magreza, da beleza, não pode ter um fio de cabelo fora do lugar... E é uma grosseria mesmo, assim, é uma coisa muito, muito pesada, sabe? Eu já vi com alunas mais velhas, ensaiando, coisas assim, que a pessoa errava e os professores xingavam, gritavam, você é burra, não sei o que lá, que absurdo, como que você pode cair numa hora dessa, sabe? E você lá, criança, olhando aquilo, isso era assustador, sabe? É bizarro, nessa coisa da disciplina do esporte, assim, como é... Se mistura com abuso, né? É uma parada violenta pra caramba com a criança, né? É horrível, gente. Então, assim, eu tô falando assim, realmente, eu não era atleta, não era nada, era apenas uma aula de balé, que eu fiz muitos anos, eu fiz 11 anos, mas pra vocês verem como era pesado, sabe? No nosso caso, por exemplo, a sapatilha de ponta, quando você vai pra dançar em cima da pontinha, assim, você não pode quebrar a sapatilha, você tem que forçar o seu pé a conseguir ficar ali por conta própria, ou seja, é uma tortura, né? Você tem que ficar ali treinando até o seu pé conseguir. Então, se alguém quebrava a sapatilha escondido, com as mãos, era errado, as pessoas fofocavam, olha isso, sabe? É uma coisa, assim, muito pesada. E a gente era criança, sabe? Enfim, então, assim, ele abusava das meninas, a Marta também pegava elas pelo pescoço, apertava forte, batia nelas. Era até comum que os rostinhos das meninas ficassem com marcas dos anéis da Marta. Um coreógrafo até chegou a denunciar eles, mas ninguém fez nada. E nessa época, a Romênia estava passando por uma ditadura nas mãos do governante Nicolae Ceausescu. O Bela e a Marta sempre entravam em conflito com o governo, inclusive se pronunciaram contra a ditadura na edição de 1980 dos Jogos Olímpicos. E as coisas foram ficando tão graves para eles que o casal fugiu para os Estados Unidos, se estabelecendo no Texas. E lá não demorou muito para a reputação deles crescer. Quem era do mundo do esporte ficava interessado ao saber
que os técnicos, né, da Nadia Comaneci estavam nos Estados Unidos e tal. E em questão de alguns anos, eles já estavam trabalhando na Federação de Ginástica e treinando as atletas que representavam os Estados Unidos nas Olimpíadas. O sistema deles acabou se tornando o novo padrão americano, mas esse novo método trouxe problemas que ninguém poderia imaginar. E do mesmo jeito que os Caroli tinham estabelecido uma escola deles ali na Romênia, por assim dizer, eles criaram um centro de treinamento nos Estados Unidos também. Era quase um acampamento, um lugar que juntava todas as jovens com potencial para se tornarem ginastas olímpicas. Se chamava Rancho Caroli, ficava no Texas e recebeu todo o apoio da Federação Americana de Ginástica. Eles passaram a tratar o lugar como base para suas competidoras olímpicas. E o rancho tinha regras muito rígidas. As meninas precisavam ficar focadas, então elas não podiam receber visita no dia a dia. Elas passavam por exames de rotina, tinha hora de dormir, hora de acordar, enfim. E lá os Carolis estavam livres para tratar as meninas como eles quisessem. Muitas meninas morriam de medo deles, eles gritavam, ficavam irritados, enfim. Mas tinha uma única pessoa com quem as meninas se sentiam confortáveis nesse lugar, que era o médico, Larry Nassar. A gente contou que ele trabalhava como médico das ginastas da seleção americana. Então, a federação mandou ele fazer o acompanhamento das meninas no Rancho Caroli. Afinal, se elas iam se tornar atletas de elite depois, né? Então o médico já poderia ir acompanhando, né? Cuidando delas nas competições. E o Larry era diferente dos outros adultos do rancho. As meninas achavam ele gentil, confiavam nele, ele era engraçado, ele fazia sanduíche para elas, acolhia quando elas estavam tristes. O escritório dele era cheio de fotos de vencedoras olímpicas e ele falava com carinho: eu já tratei da fulana, da cicrana, não sei o quê. E todo mundo que o conhecia falava que ele parecia ser muito legal. Só que a verdade não é bem assim. O Larry era um abusador e ele tinha um modus operandi muito definido. Ele fazia as vítimas se sentirem seguras perto dele. O que não era difícil, né? Porque elas já estavam vivendo ali super estressadas, super angustiadas. Então, quando elas entravam na sala dele, elas deixavam a guarda baixar. Elas se desarmavam, porque sentiam que podiam confiar nele, né? E aí ele começava os tratamentos para as lesões, as massagens, e ele saía explicando o que estava fazendo, né? Ele usava vários termos médicos que as pessoas não entendiam, né, gente? Ainda mais quando a gente tá falando de pessoas jovens. Então elas não sabiam o que estava acontecendo, elas pensavam, ele sabe o que está fazendo. E aí dessa forma ele molestava essas jovens, ele colocava as mãos nas partes íntimas delas, pediam para elas ficarem nuas, às vezes ele chegava com um corpo muito próximo do corpo delas. Enfim, né, tudo isso fingindo que tá tratando, que tá investigando, que tá fazendo alguma coisa pro bem delas. E era uma época que não se discutia tanto saúde feminina, né? Então, assim, como a gente já comentou aqui, quando a gente não sabe o que o médico tem que fazer, onde ele pode encostar, esse tipo de coisa, ainda mais elas sendo jovens, muitas vezes você não compreende, né? Elas não tinham a compreensão de que estavam sendo abusadas. Então elas saíam de lá e pensavam, ele me ajudou, ele tá me ajudando, ele é bonzinho comigo, sabe? Então era essa sensação que elas saíam do consultório dele. A Jamie Dencher nasceu na Califórnia em 82 e a ginástica sempre foi seu amor. Ela queria fazer isso desde os 3 aninhos, porque ela viu na televisão, achou super legal, ela achava que as mulheres estavam voando e ela queria voar também. Então a família colocou ela para treinar e a Jamie foi se profissionalizando. Em 97, aos 15 anos, ela já estava chamando a atenção em competições televisionadas e tal, mas ela não quis parar, gente. O sonho dela era chegar nas Olimpíadas e ela faria tudo o que fosse preciso. Ela treinava 18 horas por semana e aí foi remodelando o treino, não sei o quê, e passou a treinar de 30 a 35 horas semanais, gente. Isso são 5 horas por dia contando o fim de semana, tá? E aí, claro, né, que isso pesa muito pro corpo. Ela tinha hematomas nos calcanhares de muito treino, chegou até a competir com os dedos quebrados, com fratura na coluna. Enfim, era uma coisa muito pesada. E em certo ponto ela foi aceita na equipe nacional dos Estados Unidos e passou a treinar no Rancho Caroli.
A Jamie sofria muito com a autoimagem, ela não se achava magra o suficiente para competir e, né, o culto à magreza no mundo da ginástica acabava endossando essa insegurança. Então, o tempo todo elas eram pesadas, se elas saíam do peso desejado, elas eram xingadas. Uma vez a Jamie pegou uma gripe muito pesada, ela passou 5 dias vomitando e por conta disso ela perdeu 3 quilos. E quando ela voltou a treinar, né, e pesaram ela, os treinadores ficaram super animados. Então eles ficavam, né, repetindo assim, agora a gente precisa manter isso, a gente precisa manter esse peso. Então imagina a cabecinha dela, né? E a própria Jamie fala sobre isso no documentário. Foi uma época que deixou com sequelas emocionais até hoje. A única pessoa com quem ela se sentia segura era com o Dr. Larry. Ele era um único adulto simpático, sabe, que não pressionava. E óbvio que ele se aproveitou dessa segurança, né, da confiança dela, para abusar. E uma vez fizeram testes médicos em todas as meninas para ver se elas estavam aptas a competir, que era algo de rotina. Quando chegou a vez da Jamie, ela e o Larry ficaram sozinhos. Ele falou que ia examiná-la, mas que ela precisava ficar completamente nua. E ela achou que, sei lá, né, que era normal. E aí tirou a roupa e ele ficou pegando nela de forma, né, inapropriada, que na cabeça dela ela não sabia. Ela tinha 17 anos, ele tinha 30 e poucos, né, o dobro da idade. E foi isso. No ano 2000, aos 18 anos, a Jamie conseguiu entrar na equipe olímpica. Naquele ano, as Olimpíadas foram em Sydney, na Austrália, e ela treinava muito, treinava dia e noite. Foi uma época muito desafiadora para ela emocionalmente, fisicamente, e o Larry se aproveitou para assediar ela mais vezes. Toda hora ela tinha dores nas costas e tal, e aí o Larry, né, usava disso para falar que ia dar massagem nela, só que sempre tocando nas suas partes íntimas. E, como a gente disse, ela não fazia ideia de que ela estava sendo abusada. Depois o Larry dava doces escondidos pra ela, né? Porque não era permitido sair da dieta. Ele ia aliciando ela, né? Porque ele abusa, daí ele dá um chocolate, aí ele é super legal, aí ela fica confusa, né? Com tudo aquilo que tá... Esse ambiente que elas estavam era perfeito para um abusador. Porque Sim. era isso, elas estavam sempre numa situação de estresse muito alto, uma situação de insegurança e, assim, muito novinhas também pra conseguir compreender tudo isso, né? Porque elas acham que, tipo, ele é grosso comigo, mas ele quer o meu bem, ele quer que eu seja boa e tal. Então, nessa situação toda, é um ambiente perfeito pra um cara chegar e falar, não, olha como ele é legal comigo, ele me deu doce, ele me acolheu, ele me viu chorar. Só que, na verdade, é isso, ele tá... E ele é médico, né? Ele é médico, exatamente. Só que ele tá aliciando. E à noite, quando ela chegava no dormitório, às vezes ele tinha deixado o presente, assim, embaixo do travesseiro. Então, enfim, mais uma das formas dele de manipular. E aí, com o tempo, ela acabou saindo da vida de ginasta. A Olimpíada de 2000 foi a única dela, até porque ela não concordava com essa metodologia dos Caroli, né, de levar os atletas à exaustão. Ela passou alguns anos em ligas menores, de competições universitárias, e a Jamie demorou muitos anos para perceber que ela tinha sido abusada pelo Larry. Ela só foi compreender isso de verdade como uma mulher adulta. E por muito tempo, ela não falou sobre isso para ninguém. O que ela não sabia é que ela não tinha sido a única. Rachel Dan Hollander nasceu em dezembro de 84, no Michigan. E desde criança ela se interessou por ginástica, ela era super perfeccionista, detalhista, e ela tinha muito interesse em fazer as aulas, só que a família dela não tinha dinheiro. Então a Rachel só começou a treinar aos 12 anos, por quê? Ela e os irmãos se juntavam para limpar a academia em troca de um dinheiro, e a mãe fazia turnos extras. Então, juntando tudo, eles conseguiram pagar a mensalidade das aulas dela. E a Rachel era muito boa, ela levava jeito, assim, mas no documentário que a gente citou, ela falou que a biologia dela estava contra, porque mesmo pré-adolescente, ela já tinha 1,62 de altura, o que é alto considerado para uma menina ginasta. Ela também tinha o tronco mais comprido, enfim, características que não eram tão comuns nas ginastas. É como se fosse um jogador de basquete que não é alto. É possível? É possível. Mas, né, se você já é alto, você já tem a vantagem natural. Então, era mais ou menos isso o caso dela. Então, no caso da Rachel, os treinadores não achavam que ela tinha potencial para uma Olimpíada, por exemplo.
exemplo, né? Então ela só conseguia competir em clubes. No ano 2000, a Rachel estava com 15 anos e ela acabou se lesionando num treino. Ela estava com muita dor nas costas e no punho, e isso estava atrapalhando ela até de fazer tarefas do dia a dia. Então ela marcou uma consulta na clínica de medicina esportiva da Universidade de Michigan, porque o médico era considerado o melhor. Era o Larry. Lembra que ele tinha 2 trabalhos? Esse na universidade, né, que é o ganha-pão dele mesmo, e o outro lá no rancho com as meninas. Ele se apresentou super tranquilo e começou o tratamento com a Rachel. E foi um tratamento que levou pouco mais de 1 ano. Eles se viam todos os meses. E o Larry começou a abusar dela também. Na primeira vez, ele estava fazendo uma técnica de terapia com ela, com a mão direita, enquanto a mão esquerda estava apoiada dentro da toalha, mexendo nas suas partes íntimas. A mãe da Rachel estava na sala, só que o Larry se posicionava de um jeito que ela não percebia nada. Ele usava o tronco para bloquear o campo de visão. Isso só foi escalonando, até porque a mãe confiava nele e aí ela parou de acompanhar as sessões. Em algumas das sessões, o Larry fez penetração anal na Rachel e em uma das últimas consultas, ele tirou o sutiã dela, levantou a camiseta e fez uma massagem nos seios dela. E ela conseguiu perceber que ele estava excitado. Na própria época, a Rachel começou a perceber que ela estava sendo abusada, só que ela ainda não conseguia falar sobre isso. Ela sabia que tinha uma dinâmica de poder clara ali. Ele era um médico experiente, mais velho, e ela era uma ginasta que, né, na cabeça dela, ela nem era grande, ela nem participava de Olimpíadas. Em quem iriam acreditar? Depois desse mais 1 ano de tratamento, a Rachel não viu mais o Larry. Mas esse abuso acabou ficando com ela para sempre, né? Claro, ela ficou traumatizada, mas ela não conseguiu falar disso para ninguém. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, ela preferiu cursar direito do que seguir na carreira de ginástica, mas continuou nesse mundo de outras formas. Ela foi técnica para meninas mais jovens numa academia, por exemplo. E quando ela estava trabalhando lá nesse lugar, que ela se sentiu confortável para falar sobre isso pela primeira vez. Ela chegou para uma técnica mais experiente e contou que ela foi abusada pelo Larry. Ela acabou falando como um aviso, assim, tipo, pra técnica não mandar nenhuma menina pra lá, sabe? Ela só não queria que isso acontecesse com mais ninguém. Só que, gente, vocês estão sentados. Sabe o que a mulher respondeu pra Rachel? Que ela já tinha mandado meninas pra serem tratadas com ele e que nenhuma tinha reclamado disso. Que era pra Rachel tomar cuidado com o que ela falava por aí, porque a repercussão disso poderia ser muito grave. Aí vocês podem imaginar, a Rachel falou, então beleza, né? Sei lá, faz o que vocês quiserem aí. E, né, ela se fechou mais, ela pensou, não vale a pena falar nada. Seguiu sua vida e se tornou advogada. Essa história da Rachel é importante para vocês saberem que o Larry não abusava só das meninas no rancho ou nas competições, mas nas consultas normais no outro trabalho ele também fazia vítimas. E isso durou anos. No que diz respeito às ginastas olímpicas, ele acabou sendo protegido por um homem muito poderoso, Steve Penny. Nos anos 80 e 90, a ginástica cresceu muito no esporte nos Estados Unidos e marcas famosas começaram a patrocinar e tudo mais. E uma das pessoas essenciais nesse processo foi o Steve Penny. Ele era vice-diretor de marketing na Federação Americana de Ginástica, numa época que o foco da federação era angariar lucros, né, e conseguir patrocinadores. O time do Steve desenvolveu várias estratégias para vender a ginástica olímpica feminina como essa imagem pura e inocente. Vendiam bonecas das ginastas, elas participavam de campanhas de cereal e qualquer coisa que passasse uma imagem family friendly e de brilho juvenil. Eles sabiam que divulgando elas como princesinhas, né, como graciosas, eles conseguiriam chamar a atenção de parte do público que não gosta de esportes mais agressivos, sei lá, futebol americano, ou enfim, outras coisas. E aí não foi surpresa quando nos anos 2000 o Steve se tornou presidente da federação. A parte do marketing tinha se tornado uma das prioridades ali deles, então fazia sentido que alguém dessa área assumisse tudo. Como CEO, a regra dele era manter a imagem da marca a todo custo, nunca deixar as ginastas parecerem insatisfeitas ou cansadas. E assim foi por anos e anos. Meg Nichols nasceu em setembro de 97, em Minnesota. Os pais dela se chamavam Dina e John Nichols.
Ela era a caçula, a única menina com 3 irmãos mais velhos. E desde pequena, a Maggie era muito ativa. Ela estava sempre fugindo do berço, escalava móveis, se movimentava pela casa. Então, aos 3 anos, os pais tiveram a ideia de colocá-la na aula de ginástica. Porque daí ela poderia se mexer num ambiente seguro, com colchonetes e técnicos e tal. E os técnicos amavam a Maggie, achavam que ela tinha muito potencial. Então ela começou a competir mais seriamente, assim, aos 8 anos de idade. E aí, quando ela tinha 10, ela era a única criança do país que competia nacionalmente. Ela tinha um amor enorme por tudo que a ginástica representava, motivação, adrenalina. E ela sentia que isso, né, que a ginástica ensinou ela a ser forte, a ser independente, capaz de qualquer coisa. E desde jovem ela tinha o sonho de competir nas Olimpíadas. Então o plano dela era ser ginasta da elite e chegar à equipe nacional. Tanto que ela não ia para a escola, ela estudava em casa, né, aquele negócio que é o homeschool, para não atrapalhar a rotina de treinos, e ela se dedicava muito. Então, aos 13 anos, ela se classificou para a ginástica de elite e aos 15 para a equipe nacional. Ou seja, ela passou a treinar com grandes ginastas. A Simone Biles, que é super famosa, né, que arrasou aí nas últimas Olimpíadas, ela era bem novinha também nessa época. As duas tinham 16 anos e treinavam juntas em 2014. No caso da Simone, ela ainda estava no início de carreira, ela não tinha ido para nenhuma Olimpíada. E para vocês terem noção do potencial da Maggie, tinha campeonatos americanos que ela ficava em segundo lugar, só atrás da própria Simone. E bom, o treinamento para elas ali da equipe nacional era lá no Rancho Caroli, então a Maggie foi para lá também. Aquela rotina rigorosa, elas treinavam 7 horas por dia, eram ranqueadas assim, né, como se fizessem listas, né, de quem tá melhor o tempo todo. E os pais da Maggie ficaram meio preocupados quando ela foi pro rancho, porque eles não podiam visitar, era uma coisa meio esquisita, elas não podiam ter celular para falar com a família, era uma coisa assim, para não tirar o foco delas, mas e aí, você vai ficar sem família, você só tem 16 anos também, sabe? Só que é isso, né? Você pensa, minha filha quer ser ginasta, é o melhor pra ela, e eles acabaram deixando rolar. Lá no rancho, a Maggie também teve as suas lesões cuidadas pelo Dr. Larry. Nessa época, ele tinha 51 anos e ela 17. Em meados de 2015, o Larry estava tratando de uma lesão que a Maggie teve nas costas. Era um quarto lá dos fundos, né, que as meninas chamavam, onde elas assistiam TV e recebiam massagens. E o Larry costumava tratar ela lá mesmo, e não no escritório. Só que a Maggie, ela sentiu que estava meio estranho, assim, porque ela sempre teve lesões, né, desde nova. Então ela cresceu fazendo terapias e tal. Ela tinha um parâmetro, ela sabia como deveria ser, né? E ela percebeu que o jeito que o Larry tocava ela era diferente. Que ele passava a mão em partes do corpo dela que não tinha nada a ver com as lesões. Ela teve certeza que estava sendo abusada em uma vez que ele descansou as mãos na genitália dela e depois inseriu os dedos. Ela ficou sem reação na hora, mas depois foi falar para uma outra amiga ginasta e ela confessou que também já tinha sido tocada assim pelo médico. Só que nessa hora, uma técnica ouviu as duas conversando e ficou preocupada e ligou para a mãe da Maggie, contou que ela tinha ouvido, que ela tinha sido abusada. A mãe ficou desesperada, falou para chamarem a polícia, não sei o quê, e a técnica concordou. Ela disse que iria ligar para uma outra técnica também que estava mais acima na hierarquia para ver como tinha que proceder, né, a partir disso, e a mãe ficou aguardando. No dia seguinte, a mãe recebeu uma ligação do próprio Steve Penny, o CEO lá que a gente acabou de falar sobre ele. Ele ligou para ela super cínico, dizendo: "Eu soube que você anda preocupada." E aí a mãe escrachou, né? Falou que preocupada era pouco, que a filha dela tinha sido molestada, que tinha que ligar para a polícia. E o Steve falou para ela não se preocupar, falou que ia cuidar de tudo pessoalmente e que em breve retornaria com informações. E aí, gente, 3 ou 4 semanas depois, ele ligou de novo e pediu para a mãe contar tudo o que sabia para uma investigadora que ele mandou lá. E ele explicou para os pais que o FBI estava ciente de tudo, que estava investigando, mas que precisavam ser discretos, que não podia ir a público nem falar sobre isso, né, com ninguém, para não prejudicar a investigação. E a impressão que ficou para os pais da Maggie é que eles estavam tentando bolar uma armadilha para pegar o Dr. Larry. E aí a família ficou agindo normalmente. A Maggie seguiu treinando, indo para as competições, os pais iam lá assisti-la, o próprio Steve Penny também ia lá, cumprimentava eles, falava que estava tudo sob controle. E o Steve transparecia muita confiança, parecia assim, não tenho motivos para duvidar desse cara, sabe?
O abuso tinha rolado no início de junho, e os meses foram passando e nada de informações. A única coisa que eles sabiam é que o Dr. Larry tinha sumido. Depois de 29 anos trabalhando com a equipe nacional de ginástica, ele anunciou que se aposentou e que ia aí, procurar novos desafios na carreira. Então, assim, gente, ele não foi acusado de nada e saiu como um lindo, que aposentou. Tipo, o quê? Pelo menos para Meg, ele tinha se afastado, então os pais ficaram um pouco mais tranquilos. Mas foi isso, gente, não aconteceu nada. A Meg completou seus 18 anos e terminou 2015 como uma das ginastas mais bem qualificadas da equipe nacional. Ficou em segundo lugar, atrás da Simone Biles. E ela ficou famosa, fez comerciais, deu entrevistas. Ela virou um orgulho nacional e recebeu até o apelido de Swaggy Meg. E o início de 2016 foi muito importante para Meg e para outras ginastas. Porque, gente, ia rolar os Jogos Olímpicos de Verão aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Lembra do Rio 2016? Então, a Meg queria muito se classificar, porque seria a primeira Olimpíada dela. Só que em abril desse mesmo ano, ela teve uma lesão no joelho. Ela rompeu o menisco, que é uma estrutura de cartilagem fibrosa que fica ali perto do fêmur e da tíbia. E aí a Meg precisou passar por uma cirurgia, e ela tinha medo disso prejudicá-la, nas classificatórias das Olimpíadas, porque estava muito perto. E aí, enfim, ela foi se recuperando nos meses seguintes. E no doc, ela contou que nessa época o Steve Penny controlava tudo que as meninas e as famílias delas faziam. Porque ele queria controlar essa imagem perfeita das atletas, Então, assim, ele decidia cada comercial, cada roupa, tudo tinha que fazer sentido com a imagem que ele estava construindo. A Hershey's, empresa de chocolate, por exemplo, quis fazer um comercial em homenagem a Simone Biles. Aí a ideia é que fosse uma campanha bem caseira, assim, para aparecer só ela, a família, umas amigas. E a Simone convidou a Meg para ir, porque elas realmente eram muito amigas. Aí, beleza, chegou o dia da gravação, a Meg estava lá na casa da Simone, para elas filmarem tudo. E eis que a equipe de filmagem recebeu uma ligação do Penny, gritando que a Meg não poderia participar desse comercial, que ele estava no comando, que ele decidia, e não explicou por quê, por nada, e era isso, para ela não participar. Daí, a Meg e seus pais suspeitaram se aquilo não poderia ser um tipo de retaliação por ela ter falado sobre o abuso que ela sofreu, Porque fazia meses que eles não recebiam atualizações do caso, só que os pais da Meg tinham medo de fazer alguma coisa, cobrar informações, porque eles achavam que se eles fizessem isso, os Carole, o Steve Penny poderiam punir a Meg, porque ela estava indo super bem, e aí talvez, será que ela não seria escolhida para ir para as Olimpíadas? Bom, aí chegou o dia das classificatórias, e a Meg ainda estava se recuperando da lesão. Mas ela brilhou demais, ela deu um salto super difícil. Das 10 meninas competindo, 5 iriam para as Olimpíadas, 3 seriam suplentes e 2 ficariam de fora. E todas as famílias estavam lá acompanhando. As classificatórias foram televisionadas e tinha operadores de câmera filmando as reações de todos os pais nas apresentações das filhas. E os pais da Meg estavam lá. E eles notaram que eles eram os únicos que não receberam lugar marcado no estádio e que não tinham câmeras filmando as reações deles. Das 10 meninas, a Simone ficou em primeiro lugar na pontuação e a Meg ficou em sexto. Só que não era a pontuação que decidia, O comitê se reunia e escolhia quem queria para as Olimpíadas e quem não ia. Eis que o Steve Penny subiu no palco e anunciou as 5 que iriam competir. Claro que com a Simone Biles, mas a Meg não foi selecionada. Depois escolheram as 3 substitutas e a Meg não foi selecionada. Ou seja, só ela e uma outra moça que ficaram de fora das Olimpíadas. Sendo que a Meg ficou em sexto também, Ela poderia ter sido suplente, que fosse. E ela ficou muito mal. E os pais tinham certeza que isso tinha sido algum tipo de vingança por ela ter falado sobre o abuso. E a Meg não sabia o que fazer, Ela tentou seguir em frente, não ficar remoendo isso, mas foi muito difícil para ela. Era um sonho, Ela tinha lutado muito, ela era muito boa. Mas, infelizmente, quando chegou a hora, ela não conseguiu. The Indianapolis Star, também chamado de Indstar, é um jornal pequeno na cidade de Indiana, Indianápolis. O jornal faz parte do USA Today Network
E o USA Today é uma publicação de nível nacional, mas aí tem essa parceria com jornais menores, e o IndStar era um deles. E eles tinham a editoria de investigação, e o editor se chamava Steve Burton. Em agosto de 2016, bem quando estava rolando, as Olimpíadas no Rio, uma repórter estava fazendo uma matéria muito diferente. A Marissa Katkowski era da editoria de investigação, e ela estava apurando assédios sexuais não denunciados em escolas de Indiana. E aí um dia uma fonte falou para ela que se ela tivesse mesmo querendo entender abusos não denunciados, que era para ela dar uma olhada nos casos de assédio da Federação de Ginástica. E essa fonte mostrou para ela um processo envolvendo um técnico predador que tinha trabalhado em várias academias, mesmo com alerta sobre a conduta dele. A editoria investigativa leu os depoimentos do processo e viu que esse técnico tinha abusado de uma jovem ginasta anos depois da federação já ter sido informada sobre os comportamentos dele. No documento tinha uma fala de uma das pessoas que prestou queixa. A pessoa tinha dito que esse técnico precisava ser preso antes de estuprar alguém. Ou seja, a federação teve acesso a essa fala, essa reclamação, e não fez nada. A Marissa, a repórter, olhou mais a fundo para tentar entender quais eram as políticas da federação para esse tipo de denúncia. E ela teve acesso a um vídeo de um interrogatório feito com o próprio Steve Penny, o CEO. Isso tinha acontecido 2 anos antes, em 2014, e no vídeo o Steve fala que se a federação recebesse denúncias, eles não encaminhariam para as autoridades. Ele explicava que tinha herdado uma política executiva já estabelecida na federação pelos presidentes anteriores. Essa política ridícula, cá entre nós, basicamente era considerar queixas como se fossem boatos, a menos que assinadas por uma vítima ou pais das vítimas. Ô, gente, pelo amor de Deus. Então, se você era ginasta e desconfiava que uma amiga sua estava sendo abusada, não servia de nada, eles não iriam investigar. Ou seja, a política deles era não fazer nada, não encaminhar para a polícia e fingir que estava tudo bem. E ainda, a equipe do jornal IndStar pesquisou e descobriu que a federação tinha arquivos de queixas de assédio contra 54 técnicos. Ou seja, 54 homens adultos assediando pessoas, muitas menores de idade, e a federação acobertando. Por quê? Porque se não tivesse declaração assinada da vítima ou dos pais, o pessoal do alto escalão só enfiava na pasta e deixava lá, enquanto os técnicos continuavam molestando as crianças e adolescentes. Gente, é absurdo, é revoltante saber que essa era a forma como eles agiam. E o editor-chefe lá do jornal, o Steve Burton, ele contou que a equipe dele estava zero acostumada com esse mundo da ginástica, que, é que nem a gente assistia quando passa nas Olimpíadas e só. E aí ele disse que foram lá no Centro Estadual da Federação, em Indianápolis, e foi assim que eles conseguiram apurar muitas das informações. E que quanto mais pesquisavam, mais eles ficavam horrorizados com a cultura dos técnicos serem abusivos para extraírem o melhor das meninas. Que era uma cultura que muitas vezes facilitava para outros tipos de abuso, inclusive o sexual. E ao mesmo tempo que esses jornalistas estavam fazendo as investigações, as Olimpíadas no Rio estavam acontecendo, Porque isso tudo em agosto de 2016. E nessa Olimpíada, a equipe dos Estados Unidos foi a que mais levou medalhas de ginástica. Foram 12 ao todo. A Simone Biles levou as primeiras medalhas de ouro da carreira, E Olimpíadas tanto individuais quanto em grupo. Enquanto isso, o jornal começou a publicar matérias revelando esses abusos. Como eles faziam parte desse USA Today, as matérias também foram veiculadas em rede nacional, então teve muito alcance, mesmo vindo de uma redação pequena lá de Indianápolis. E não foi uma matéria só, gente, foram várias matérias saindo ao longo dos meses restantes aí de 2016. Inclusive, depois o jornal IndStar se tornou super referência nesse assunto. Desde que as primeiras reportagens saíram, o Steve Penny, o CEO lá, foi a público dizer que a federação tinha o compromisso de pipipipopopó, E que o jornal era tendencioso, que tinha deixado de fora fatos importantes. Lembram da Rachel que a gente contou mais cedo? Ela era ex-ginasta, fez um tratamento com o Larry por 1 ano na universidade, Ele abusava dela nas sessões. E das 3 ginastas que a gente contou aqui, ela nunca foi pro Rancho Caroli, Enfim, a Rachel estava em casa quando saiu a primeira matéria. Ela já tinha 31 anos, já tinham se passado 16 anos do abuso.
E ela estava em casa com 2 bebês pequenos, limpando a cozinha, vivendo a vida dela, quando ela abriu o computador e viu um link para a matéria no Facebook. E foi nesse momento que, né, imagina a sensação de uma pessoa abusada ver isso, né, vindo à tona, assim. Então ela, até arrepiei aqui, tipo, ela falou, cara, eu tava certa, né? E aí ela mandou um e-mail pro jornal contando que ela nunca chegou a ser sediada por um técnico, mas sim pelo médico, o Dr. Larry Nassar, e que tinha certeza que ele tinha feito isso com outras garotas, que ele estava sendo acobertado, né? E essa foi a primeira vez que o jornal chegou no nome dele. E aí mandaram um outro repórter investigativo chamado Mark Alesia para checar. E ele foi lá na casa da Rachel e a entrevistou. Ela contou essa história toda e disse que mesmo aos 15 anos, ela sabia como vítimas de assédio eram tratadas, que eram questionadas, culpadas, desacreditadas, enfim. E que ela preferiu ficar quieta porque ela não ia conseguir lidar dessa forma, né, ser tratada desse jeito. O repórter Mark começou a escrever uma matéria sobre ela e outras mulheres apareceram dando os relatos. E uma a gente já comentou aqui, que é a Jamie Dancer, né, que a gente falou mais cedo. É a primeira vítima que a gente conta. E ela foi, né, da equipe nacional de ginástica ali nos anos 90. E ela foi pro rancho e lá ela foi abusada pelo Larry e tal. Bom, ela estava com 34 anos quando as notícias começaram a sair e ela sentiu um receio de contar a verdade, de sofrer algum tipo de retaliação. Mas ela pensou que se ela não fizesse nada a respeito, ela também não ia conseguir viver com essa sensação, sabe? De que não falou e não ajudou a expor essa história. Então ela primeiro contratou um advogado, contou tudo e organizou uma estratégia com ele. E aí depois, se sentindo mais segura, ela ligou para o Instar e contou tudo. A outra pessoa que entrou em contato com eles foi uma ginasta que a gente não falou sobre. É a Jessica Howard. Ela foi do time nacional, ela foi campeã do Campeonato Americano de Ginástica Rítmica 3 vezes, de 1999 a 2001. Ela foi abusada pelo Larry nessa época, quando ela tinha 15 anos. E ela meio que reprimiu, ela não sabia direito o que tinha acontecido. E aí, quando saiu a matéria, em 2016, ela estava com 32 anos. E só foi ali, gente, que a ficha dela caiu, que ela percebeu que ela tinha sido assediada. Então ela ligou para o repórter Mark e falou que poderia ajudar. Ela contou do clima de medo que ela viveu quando era jovem lá no rancho e que esse tipo de ambiente ajudou o Larry a sair impune, porque as jovens tinham medo de falar sobre isso, né? Vai falar para quem? No início do episódio, a gente contou que uma das produtoras do documentário é a Jennifer Sey, que é uma ex-ginasta que fez parte da equipe nacional americana, né? Na época das denúncias, em 2016, ela já era uma figura famosa para além da ginástica, porque ela tinha escrito o livro Chalked Up, que era um livro de memórias sobre a vida dela na ginástica de elite e tal. Então, ela era uma pessoa de autoridade na área e o pessoal do jornal ligou para ela para ver se ela sabia de alguma coisa e tal. E ela não falou nada específico sobre o médico, mas disse que na época que ela estava lá, ela cansou de ver técnicos e outros membros da equipe sendo abusivos. Contou que várias amigas dela tinham sido abordadas por predadores sexuais. E ainda deu nome aos bois. Falou que um desses era o ex-técnico Don Peters, que tinha treinado as atletas das Olimpíadas de 84. E quando ela falou isso, o jornal foi pesquisar e descobriram que esse cara já tinha sido banido da federação em 2011 por ter abusado de 3 adolescentes. Que também não é um milagre alguém ter sido punido. E aquela coisa, né? Eles são banidos da federação, mas, tipo, eles não são denunciados, não, sabe? Aquela polícia, coisa. Né? É aquilo que nem o caso que a gente tá contando aqui. Assim que o negócio, que viu que ia dar merda, o próprio CEO ligou pra família e falou: olha, relaxa que eu tô resolvendo. Quer dizer, o cara foi afastado, mas ele foi punido? Não foi punido. Isso não é resolver, né? Exato. A Jennifer explicou que as próprias ginastas contavam umas para as outras, né, quem era perigoso ali da equipe e tal. E claro que além disso tinham as agressões físicas, emocionais. A Jennifer falou que isso deixava elas letárgicas, né, muito obedientes, que elas não tinham condições de revidar nada. Então, né, de novo, um ambiente que propiciava o abuso. Esse tipo de abuso. E ela se ofereceu para dar toda a ajuda necessária para trazer justiça. Ainda em agosto de 2016, a Rachel conseguiu preparar um caso contra o Larry praticamente sozinha.
tinha 100 páginas de documentos médicos comprovando que o Larry tratou dela e abusou. Ela não explica exatamente como, mas a impressão que a gente fica é que nessa época ela teria feito exame de corpo de delito para mostrar que tinha sido abusada. E ela tinha esses documentos guardados. E ela foi se encontrar com a detetive Andrea Mumford, que era da polícia ali de Michigan, que foi onde ela foi abusada. As duas conversaram e a Rachel mostrou os documentos para ela. E a detetive ficou, do lado dela e revelou uma coisa, que ela já tinha ouvido falar do Dr. Larry porque tinha rolado uma outra denúncia contra ele em 2014, que esse caso até tinha sido apresentado para a promotoria na época, mas por algum motivo a promotoria simplesmente se recusou a acusar o Larry formalmente. Daí a Rachel e a detetive procuraram processos antigos e descobriram que várias mulheres e garotas já denunciavam o Larry desde 1997. Ou seja, isso foi antes da Rachel ter sido atendida por ele. E se tivessem levado as denúncias a sério, se tivessem levado pra frente, a Rachel e várias outras meninas não teriam sido abusadas. E vocês devem estar se perguntando onde estava o Larry enquanto as acusações estavam vindo à tona, né? Gente, é bem simples. Ele tinha combinado com o advogado dele de ficar low profile, Ficar ali sem chamar atenção, deixar as coisas serem esquecidas. Foi muito tranquilo para ele simplesmente ignorar todos os jornais entrando em contato, todo mundo indo atrás dele. Mas, quando a detetive Andrea chamou ele para um interrogatório, ele teve que ir, Os dois ficaram sozinhos na sala e ela começou as perguntas. Ela notou que no início ele estava super simpático, explicando as técnicas dele, Mas conforme ela foi questionando mais a fundo, ele foi ficando nervoso, suando e gaguejando. Ele falava em terminologia médica, falando coisas de anatomia, termos que às vezes as pessoas, nós, meros mortais que não somos dessa área, não estamos acostumados e tal. E a detetive achou que ele estava tentando confundi-la, falando frases difíceis e coisas assim, para ela pensar, nossa, ele sabe do que ele tá falando, Mas ela claramente não caiu nessa. E o pior, gente, o Larry tentou culpar as pacientes, como se elas não tivessem entendido o que quer que fosse que ele estivesse fazendo no corpo delas, que isso era parte do tratamento. Daí a detetive Andrea dá uma resposta muito boa sobre isso, ela fala exatamente assim: ele só não conseguiu me explicar como que aquelas lesões precisariam de penetração vaginal para serem tratadas. E aí, ao longo das semanas, o pessoal do IndyStar ligou várias vezes para o advogado do Larry e pediram para conversar com ele e nada. E aí, no telefone, o advogado dizia que o Larry falava que era um homem importante, que estavam tentando destruir a reputação dele, que ele não ia permitir. E também tinham notado que o Larry tinha saído da federação em 2015, meio na surdina, assim, não teve um grande motivo. Então, perguntaram, se tinha alguma relação com os abusos. O advogado falou que não, que o Larry tinha se aposentado porque ele queria trabalhar com outras coisas. E negou aí todas as acusações, dizendo que o Larry jamais faria isso, etc. E aí, finalmente, um repórter do IndyStar conseguiu marcar uma entrevista com o advogado, não com o Larry. Só que quando o repórter chegou, o Larry estava lá também. E ele já chegou chorando, pedindo para não escrever sobre ele. Disse que era um homem direito, que ele não fez nada de errado, que essas matérias estavam arruinando a família dele. Lembrando, gente, ele era casado, tinha 3 filhos e tal. Então ele estava usando isso aí em cima do jornalista. E ele foi tão convincente que o repórter ficou mexido. Ele quase caiu na dele. E teve que ficar, relembrando para si mesmo que, na verdade, o Larry estava mentindo. Quando finalmente saiu a matéria, usaram uma frase do advogado do Larry, dizendo que o Larry nunca tinha feito nenhum procedimento intravaginal. Gente, isso foi a ruína deles, porque, vejam bem, muitas mulheres ainda não sabiam se tinham sido abusadas pelo Larry ou não. Tinham se tratado com ele, mas não sabiam, se tinham sido violadas, enfim, porque ele sempre justificava que era coisa do tratamento e tal. Então, no momento em que o advogado dele falou que ele nunca tinha feito nenhum procedimento assim, todas as mulheres que já tinham sido tocadas por ele, de outras formas, souberam que elas eram também vítimas. E aí foi uma reação imediata. O IndyStar recebeu ligações de mais de 60 vítimas. Era uma coisa enorme, E aí, nos próximos meses, eles criaram estimativas de que ele teria assediado centenas de mulheres.
Ao mesmo tempo, claro, né, que a gente sabe que não é fácil, as mulheres também estavam sofrendo represálias por falarem a verdade. Por exemplo, a Jamie Dancer, que a gente falou bastante aqui, deu uma entrevista anônima falando sobre ter sido vítima, né? Mas o pessoal na internet conseguiu descobrir que era ela e ela foi super xingada, assediada online. Isso me dá muito gatilho. Tinha todo tipo de comentário de homem dizendo que teriam feito o mesmo, ou que ela tava mentindo. Gente, assim, ridículo. Cara, qualquer pessoa que já viu uma mulher falar que foi assediada, ou só, às vezes nem ela fala, entendeu? Às vezes só só falam da situação, sempre tem esses comentários absurdos. Sempre a culpa dela. Sempre a culpa da mulher. Então, assim, é absurdo, é absurdo. Só que assim, quem que tava, né, acompanhando toda essa repercussão? A família da Meg. E pra quem não lembra, a Meg foi aquele relato recente que a gente contou, que ela era ginasta ali em 2015, que ela quase se classificou para as Olimpíadas. Na verdade, ela foi completamente colocada de lado por conta disso, né? E aí ela falou sobre o assédio e não se classificou. Então, assim, a gente sabe por que ela não foi classificada. E que os pais estavam cobrando resposta, daí o CEO falou que estava resolvendo, lembra? É essa família aí. Enfim, então eles estavam ali acompanhando e a mãe da Meg já tava meio puta, porque toda vez que eles perguntavam o que tá acontecendo, o CEO, a gente tá Vamos vendo, ver aí, vamos né? ver aí, é um grande nada, né? E daí ela viu que a ex-ginasta, né, que a Jamie, tava com um advogado, que era o John Manley. E daí ela entrou em contato com esse advogado. Ela contou tudo que a Meg tinha sofrido e o John virou advogado da família também. E aí ele resolveu investigar por conta própria. Ele fez requisições judiciais, olhou documentos e descobriu que quando a Meg tinha falado sobre o assédio, o Steve Penny, o CEO, ainda tinha demorado 5 semanas para informar o FBI. E adivinhem, isso violava a lei do Texas, onde o assédio ocorreu lá no rancho, né? Que um crime desses tinha que ter sido reportado imediatamente. Mas mesmo o FBI sabendo do caso da Meg, eles não tinham seguido em frente. O que era muito estranho, já fazia 1 ano que eles sabiam e nada. E aí a galera do Indy Star entrou na jogada para ajudar. A repórter Marisa, que foi a primeira a descobrir sobre os abusos lá no início, conseguiu evidências de que a federação tinha tentado encobrir a denúncia da Meg. Ela conseguiu links de gravações do Larry fazendo tratamentos em jovens e pelos vídeos dava para ver que era assédio, gente. E ela teve acesso a vários documentos, incluindo e-mails trocados algumas semanas depois da denúncia da Meg. Então, vamos recapitular só a timeline aqui. A Meg, ela foi assediada em junho de 2015. Uns meses depois, o Larry deixou de ser médico das ginastas. E aí passou 1 ano, rolou o exposit todo da Indstar e a família da Meg pediu ajuda. E aí, esses e-mails que a repórter achou era de 1 ano atrás, bem nesse período, né? Entre o assédio da Meg e entre muitas aspas, a aposentadoria do Larry. E pelos e-mails, ela descobriu que a federação tratou a denúncia da Meg como um caso de gestão de crises. Então, basicamente, a saída do Larry, gente, pra não dar polêmica pra eles ali, foi dizer que ele estava doente. Foi por isso que ele tinha se aposentado às pressas, semanas após a denúncia da Meg. Ao invés de resolver, os chefes da federação estavam jogando debaixo dos panos, né? E ganhando tempo com a família da Meg enquanto ajeitavam a aposentadoria do Larry e encobriam evidências. E é muito bizarro, porque lembra que a gente comentou aqui que eles colocaram meio que umas regras que, tipo, só podia passar o assédio pra frente se a família… tipo assim, se alguém falasse, eu acho que tá acontecendo Sim. com a minha mina, não acontecia nada. Essa família, eles estavam falando sobre isso, a família estava, e ainda assim ele levou 5 semanas pra denunciar. Quer dizer, eles estavam fazendo de tudo pra encobrir. E misteriosamente o FBI não estava fazendo nada. Então, a Marta Caroli, a dona do rancho, estava anexada nos e-mails, participando da conversa, então ela estava ciente de tudo. E o Indy Star descobriu que o CEO tinha oferecido uma vaga para um agente do FBI na mesma época que rolava a investigação da Meg. Olha que coincidência, não é mesmo? Ou seja, ele subornou um agente e por isso que a investigação não estava seguindo em frente. Como vocês podem imaginar, saiu uma matéria bombástica expondo tudo isso e não tinha mais para onde fugir. O Larry Nassar foi demitido da Universidade do Michigan. E, com esse tanto de provas, agora a história teria que se resolver na justiça. O
John Manley, que é o advogado, né, que representava a Jamie e a família da Meg, ele também acolheu outras vítimas. E em nome delas, ele abriu formalmente o processo contra a Universidade de Michigan, na esfera civil. E já a promotora Angela Povilites assumiu o caso criminal e representou as vítimas no tribunal. Então, ela e a detetive Andrea, que tinha interrogado, né, o Larry, se juntaram para investigar e reunir informações. E depois de conversar com outras vítimas, descobriram que ele fazia as consultas particulares, né, entre aspas, na casa dele e abusava delas no porão. E aí, com essa informação, conseguiram um mandado para entrar na casa dele. E foi a detetive Andrea que liderou essa operação. A casa em si não tinha nada, mas na lata de lixo eles acharam alguns HDs. Quando abriram para ver o que tinha, encontraram milhares de imagens de pornografia infantil, inclusive um vídeo dele molestando meninas menores de idade. Gente, tinha assim 37 mil imagens. Tipo, 37 mil imagens de pornografia infantil. Ai, se tivesse um já seria horrível, exato, né? Mas exato. enfim, pra vocês verem a gravidade. Era absurdo, assim. Ele foi preso imediatamente e ele recebeu 3 acusações de conduta sexual criminosa em primeiro grau com menores de 13 anos. No documentário, a promotora Angela explicou que a estratégia da promotoria foi procurar qual acusação daria um tempo de pena maior a ele. E lembraram que no Michigan, se há um abuso com penetração em meninas menores de 13 anos, a pena mínima obrigatória é de 25 anos. Como 3 das meninas tinham 13 anos ou menos, eles focaram nisso. Mas só para vocês terem ideia, a vítima mais jovem que se tem notícia é de uma menina que tinha começado a ser abusada pelo Larry com 6 anos de idade e continuou sendo abusada por ele por anos. Os casos foram apresentados no tribunal em fevereiro de 2017. A Rachel, que é aquela que tinha sido abusada na universidade por mais de 1 ano, tinha sido a única vítima dele que tinha se identificado publicamente. Então ela foi lá depor contra o Larry na audiência, mesmo não sendo uma das que tinha menos de 13 anos, né? Ela foi como uma representante de todas as vítimas. Mas o caso do Larry não chegou aí a um julgamento de fato. Rolaram várias audiências ao longo de 2017 e na audiência de 22 de novembro, ele fez um acordo. Ele se declarou culpado de posse de pornografia infantil, destruição intencional de provas e outras acusações. No documentário falaram que isso foi um acordo estratégico. Ele aceitou tudo isso para se livrar de uma acusação bem mais grave, a de viajar para o exterior com a intenção de cometer assédio, porque ele cometia abusos durante as Olimpíadas, e essa é uma violação federal. Então ele ia se prejudicar muito se ele não se livrasse dessa acusação. Até porque os abusos acontecendo com outros jovens, né, de outros países ou em outros países, já ficava mais complexo, porque, né, cada país tem sua própria lei, então a coisa vai escalonando. Sem contar que também pegava mal para os Estados Unidos, uma pessoa que foi enviado por eles, né? Imagina uma competição, uma coisa que é de orgulho, né? De falar sobre medalhas, sobre competição e tudo mais. Aí o país vai lá e manda uma pessoa que comete vários crimes. Então, por isso que era uma violação federal. Então, aí ele resolveu fazer o acordo. Em abril do mesmo ano, a licença médica do Larry foi cassada e ele foi impedido de praticar medicina. E ele também teve repercussões na vida pessoal. A esposa dele se divorciou quando soube das acusações e levou os 3 filhos embora e conseguiu total guarda dessas crianças. E em janeiro de 2018, aos 54 anos, ele foi condenado a um mínimo de 40 anos de prisão e máximo de 175. Foi, né, o acordo que ele fez. E ficou registrado como agressor sexual no estado do Michigan. Ao todo, mais de 265 mulheres foram vítimas dele, a maioria absurda, menor de idade. Nos termos da sentença, a promotora Angela e a detetive Andrea conseguiram colocar uma coisa, de que nesse dia, cada vítima teria direito de ir ao tribunal e desse uma declaração na frente do Larry. Elas reuniram 125 mulheres que foram assistir à justiça sendo feita com seu abusador. Nem todas deram declarações, mas várias se dispuseram a fazer isso. Inclusive a Jamie. Na declaração dela, ela disse que os dias de manipulação do Larry tinham acabado, porque agora elas tinham voz. A Meg não quis ir, mas a mãe leu uma declaração por ela no tribunal. Inclusive, o nome do documentário se chama Atleta A, porque é desse jeito que a Meg foi identificada no processo, né, para protegerem a identidade dela na época. E é uma cena bem emocionante, porque a Meg escreveu na declaração assim: "Eu quero que todos saibam que ele não fez isso com a atleta A. Ele fez isso com uma pessoa chamada Maggie Nichols", né? E é a mãe dela lendo ali no tribunal.
E além do Larry, outros envolvidos também passaram por algumas coisas. O Steve Payne, ele renunciou ao cargo ali em março de 2017, após meses, de pressão e da galera falando. O próprio Comitê Olímpico dos Estados Unidos exigiu uma mudança na estrutura e na liderança da federação. E aí o Steve saiu. Em junho de 2018, ele testemunhou sobre o escândalo lá no Congresso. E quando perguntaram do envolvimento dele, ele invocou a Quinta Emenda. Que, para quem não sabe, é o direito ao silêncio. A não precisar falar algo que não vai ser usado contra você. Isso é… olha… Então, assim, ele não respondeu se ele tinha envolvimento ou não, mas a gente… se você ouviu o episódio até aqui, você sabe que ele tinha. Em outubro do mesmo ano, ele foi preso. Ele foi acusado de manipular provas no caso do Larry. E descobriram que vários documentos presentes no Rancho Caroli tinham sido retirados de lá sob ordem dele. E provavelmente eram documentos, que incriminavam mais ainda o Larry. Mas o Steve foi solto depois e as provas contra ele foram consideradas insuficientes para montar um caso na justiça. E aí, basicamente, é isso. Ele saiu impune. Em janeiro de 2018, o casal de treinadores Bella e Marta Caroli fechou o rancho permanentemente. E meses depois, eles foram processados por uma ex-ginasta que falou que eles sabiam dos abusos do Larry e não só permitiam, como ignoravam as denúncias. A Federação de Ginástica cortou laços com eles e desde então o casal viveu com discrição longe dos olhos do público. Eles nunca chegaram a ser acusados ou levados a julgamento e também não encontramos o que rolou com esse processo da ex-ginasta. Capaz de ter sido resolvido aí por debaixo dos panos, O Bella faleceu em 2024, aos 82 anos. Ao todo, desde 2016, mais de 500 sobreviventes de abusos já se manifestaram contra o Larry e outros nomes envolvidos com o mundo da ginástica. Uma delas foi a própria Simone Biles, que foi a público contar que também tinha sido sexualmente agredida pelo Larry e que a federação não fez nada para ajudá-la. Ela não foi na audiência do Larry porque ela não se sentiu bem para ir, ela não queria vê-lo. E desde que ele foi preso, ela usou muito o seu lugar de credibilidade, a sua fama, de certa forma, para trazer atenção para esse assunto. Inclusive, ela testemunhou para o Comitê Judiciário do Senado sobre o Larry junto com outras ginastas. Ela falou que culpava todo o sistema por permitir que predadores como ele se sentissem confortáveis e protegidos para cometer qualquer tipo de crime. Ela disse que a Federação de Ginástica e o Comitê Olímpico falharam miseravelmente em cumprir seu trabalho. O documentário mostra que a Maggie largou de vez a ginástica de elite e passou a participar de competições estudantis ou de ligas menores, onde ela se sentia mais segura. Isso foi bem importante para ela, porque ela sentiu a ginástica como algo mais divertido. Ela ganhou prêmios, fez amizades e, mais importante, conheceu técnicos e médicos que a respeitam e com quem ela se sente mais segura. E desde então ela já venceu vários prêmios nacionais super importantes. Desde 2018, o Larry já passou por várias prisões, porque a segurança dele é sempre ameaçada. De início, ele estava preso na penitenciária do Michigan mesmo, e depois ele foi transferido para Tucson, no Arizona. E aí, quando chegou lá, ele foi recebido com hostilidade pelos outros detentos, muitos que já tinham visto notícias, e queriam atacá-lo. E aí, os advogados entraram com um pedido para transferi-lo, e ele foi enviado para uma prisão em Oklahoma e depois para outra na Flórida. Nessa da Flórida, em 2023, ele foi esfaqueado 10 vezes por outro detento. E sabe por que aconteceu? Os detentos estavam assistindo a um torneio de tênis e começaram a brigar em relação da torcida mesmo. Quem torcia para cada uma. E a torcida oposta esfaqueou ele. Ele foi mandado para o hospital, ele sobreviveu. E depois disso transferiram ele para uma prisão de segurança média na Pensilvânia. E é lá que ele está atualmente com seus 61 anos e deve passar o resto da vida preso.